Olá, meus caros. Estamos diante de um problema sério, pois não querem nos deixar falar. Então viemos aqui para poder agora expressar o que nós queremos. Quem sabe pode ser a última vez que vocês possam me ver, se o YouTube assim permitir, né? Porque o YouTube hoje em dia está aceitando todo tipo de reivindicação, até reivindicação falsa, como eu já apresentei para vocês, eles estão aceitando. E aí faz com que a gente tenha sérios problemas com relação a nossos vídeos. Então eu não sei se vou continuar, mas vamos agora dar continuidade. Então, vamos ao assunto de hoje. Era um tempo muito difícil, um que os discípulos almejavam, que um rei estabelecesse seu reino. E que seria um reino terrestre, assim eles pensavam. Queriam isso para eles, né? Quem sabe talvez para se sentir feliz. Muitas pessoas pensam assim, não é verdade? Queria que alguém comandasse o povo, mesmo que fosse como um profeta. Vamos dizer que era como no tempo de Samuel. Eles queriam um rei. Não estavam dispostos em ter um simples comandante, mas um comandante forte. E assim estabelecer um reino aqui na terra. Quem sabe estavam procurando um apóstolo, um bispo, um pastor, um profeta e até mesmo, quem sabe, um papa. Assim era o que acontecia no mundo antigo, no Israel passado. E dado a isso, sua integração seria mais que lógica no mundo e os discípulos assim seriam aceitos. Sim, aceitos por uma realidade que eles estavam precisando, pois queriam ser reconhecidos na sociedade. E não somente isso, mas diante dos seus próprios egocentrismo e quem sabe da própria sociedade. Que engraçado, não acha? Os homens estavam diante do mestre e procurando-se ser, procurando ter, quem sabe, uma posição de status. Sim, amigos, você consegue enxergar para trás do tempo e saber que eles tinham tudo do que precisavam, porque estava ali com eles aquele que era um verdadeiro rei. Não é verdade? Aquele que já tinha feito milagres na frente deles. Aquele que já tinha feito curas. Aqueles que já tinham supostamente curados muitos que viviam no mar e no lamaçal do pecado. Consegue ver eles envolvidos com os pecados no mundo? Difícil não era perceber esses homens com um codinome de discípulo do mestre, preocupados com seus valores, com seu financeiro, com seu dinheiro e com seu tesouro. Não parece triste como os nossos dias hoje? Eles foram em certo momento para Cafarnaum com Jesus, de onde vem a pergunta. Jesus se admirou e perguntou para eles: sobre o que vocês estão falando lá atrás? Poderiam me dizer? Agora ouve-se o silêncio, não mais nenhum ruído. O medo lhe toma a conta, mas não é aquele medo de pavor, não. É um medo de ser reconhecido, ser descoberto, seus motivos, seus gostos e desejos, além de suas bondades. Mas Jesus sabia
conhecia eles, sabia que não estavam transformados, que nos seus corações ainda não estava aquela verdade absoluta de como deveria ser o verdadeiro discípulo. No seu coração, amigos, estavam a vontade de ser ricos, da autopresunção, da autoconfiança, quem sabe até do alto poder, pois seriam grandes apóstolos e ter um poder aristocrático que estava querendo fundar. Ah, mas nada fica obscuro quando Jesus entra e percebe suas vontades egoístas e alega se eles querem ser o primeiro que sirva uns aos outros, que não bastava somente isso, mas ser como uma criança para poder ter um coração puro. Então assim, somente desse jeito poderiam ser considerados grandes no reino dos céus. Agora Jesus tira suas esperanças no sentido de reino terrestre. Quebra as portas fechadas, trancadas pelas suas ambições e abre suas mentes para a realidade do que estava aqui, que era trazer-lhe um reino diferente daqueles que eles conheciam, daqueles que estavam ao seu redor. Jesus não condenou-os diretamente, mas indiretamente, amigos, o fez. Porque ali mostrou a eles a sua insignificância. O pecado que eles tinham não era somente um pecado comum, mas um pecado pior que os levaria à morte eterna. Uma vez que o reino de Jesus não era esse que eles estavam querendo. Porque o coração deles estavam ligados, não ali, mas aqui. Ah, meus caros, a luta estava neles mesmos, porque tentavam e não se apercebiam que, sido enviados para uma missão, estava agora em outra, em estabelecer seus desejos pervertidos por maus escolhas. Você consegue ver isso hoje? Consegue perceber no nosso meio o que estão querendo fazer conosco? Como às vezes nos fazemos despercebidos, porque muitas vezes porque queremos assim proceder, porque queremos conforto, porque somos egoístas e o que nos interessa é pensar somente em nós mesmos, esquecendo dos outros. Bem sabemos quando nós tomamos dinheiro para si, para nós mesmos. Temos nos alimentados de pecado, porque nossa visão, somos convencidos e convictos que precisamos dos outros que nos guiem, que nos faça definir nossa vontade como a deles. Parece que precisamos viver aos seus lados, porque eles são nossos guias espirituais. E não nos damos conta que eles às vezes nos trazem, são eles que nos trazem os pecados imperdoáveis. Eu sinto muito lhe dizerem, poderia ser fácil que deixemos eles, mas não queremos porque gostamos conscientemente do que eles fazem. Talvez pensamos que todos os pecados nos serão perdoados, então persistimos neles, ao invés de sairmos deles, de lançarmos fora eles. Quando Jesus apresenta aquela criança no meio deles ali, está a grandeza, a importância de tudo e de todos ser como ele. Criança não se preocupa, não quer dinheiro, não quer ficar na primeira posição, não quer continuar brigando e muito menos pensa no tesouro, sabendo que ela tem um céu. Inconscientemente eles sabem disso. Aquela briga deles em quem vai ser o primeiro mostra o pecado que eles acariciam cada vez mais, porque quem sabe estava sentindo-se importantes, uma vez que estava entre o mestre, foram escolhidos. Você percebeu?
Jesus Cristo escolheram. Então agora são os mais supostamente melhores, os dignos, os que poderiam ser os mais e mais diante de toda a sociedade. Não é isso que muitos perseguem e querem hoje neste mundo contemporâneo? Tem os meus pensamentos, tem os meus desejos, tem as minhas vontades, e não quero que me ensine, que me faça seguir suas regras, pois podemos ser o que queremos. Daí segue todos os argumentos atuais, como os ensinos às crianças, como os ensinos aos adolescentes, jovens e quem sabe até os adultos. Uma coisa temos para dizer a todos estes que querem ser o primeiro, que sejam como uma criança, porque tua vontade estará subordinada aos valores da mesma para entrares no céu. Isso que eu acabei de relatar, amigos, vamos ver aonde se encontra? Então, abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9, 33 em diante. Quem é mais importante? E Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando ali estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estão discutindo no caminho? Mas estes fizeram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles seria o mais importante, ou o maior em algumas traduções, no reino dos céus. Vou ficar só por aqui. E você? Está interessado em ser o maior? Então, que seja como uma criança. Até mais.